aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os movimentos de independência dos países na África e na Ásia. Esse evento começa aí principalmente por conta do enfraquecimento dos países europeus, das metrópoles europeias, pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aí que aconteceram alguns motivos, tanto exteriores, tanto externos, às colônias africanas e asiáticas, quanto alguns motivos internos. O principal motivo externo seria o enfraquecimento das metrópoles por conta da Segunda Guerra Mundial. E, de maneira geral, o motivo interno que levou aí a essa independência desses países foi a motivação das lideranças locais que eram contra o movimento das metrópoles, no sentido de que eles não podiam nem ter cargos públicos ali nas suas regiões. Todas as decisões eram tomadas pelas metrópoles, toda a questão econômica, todos os produtos eram sempre voltados para a metrópole. Isso tudo fez com que surgisse um movimento nacionalista, mesmo em países aí coloniais, né? Mesmo em colônias que tivessem etnias diferentes dentro da sua própria região, e mesmo que essas etnias fossem uma inimiga da outra, elas no momento se uniam em prol de um sentimento nacionalista que ia surgindo aí nessas regiões. Então a gente tem algumas lideranças muito conhecidas, né? Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Mamadou Lamine, todos esses aí foram expoentes na luta de independência nesses países africanos e asiáticos. Então a gente começa a ver um movimento pan-africano ali de apoio mútuo pela independência desses países, e em 1957 é dado o pontapé inicial da independência dessas colônias a partir de Gana. Gana é o primeiro país ali que se torna independente na África e começa aí a motivar as outras nações africanas a seguirem o mesmo exemplo. Depois de Gana, então, seguem o mesmo exemplo Argélia e Tunísia, que eram colônias da França e que conseguiram alcançar a sua independência após alguns anos de disputas aí, de acordos com a metrópole. Não foi tão fácil assim para algumas colônias do Império Português, né? Nós tínhamos Salazar, na época, um ditador português, que era muito inflexível em relação à questão da descolonização na África. Então, as colônias africanas portuguesas tinham muita dificuldade em conseguir tratar qualquer assunto relacionado à sua independência, e por conta disso eram sempre massacradas pelas tropas portuguesas. Acontece então a Revolução dos Cravos em Portugal, Salazar é deposto, e a partir dessa deposição, Moçambique e Angola, né, que eram duas colônias africanas de Portugal, conseguem alcançar a sua independência a partir dessa flexibilização da ação do governo português por conta da saída de Salazar, que foi derrubado. Agora, talvez um dos maiores exemplos aí dessa luta contra a metrópole é o exemplo da África do Sul, né? Nós temos que a África do Sul foi um país, uma região em que, enquanto era colônia, sofria um forte regime de segregação racial. Esse regime de segregação era imposto por uma minoria que controlava ali os melhores empregos, os cargos políticos, os melhores terrenos, as melhores áreas, e segregava totalmente a população da África do Sul, né? Então existiam escolas para negros e para brancos, existiam meios de transporte para negro e para branco, bairros para cada um deles, de modo que a sociedade fosse totalmente segregada, até que em 1948 é imposto o regime de apartheid, que no idioma da região, né, no idioma dos negros ali africanos da região, significava uma doutrina de separação, né? Significava um regime de segregação entre brancos e negros. Então, essa política de segregação vai se intensificando e vai gerando revolta na população, principalmente na população ali, né, negra, que era a maioria na África do Sul, de modo que toma como estopim o massacre de Sharpeville. E depois desse massacre, uma das principais lideranças, que era Nelson Mandela, famoso aí mundialmente por conta do seu trabalho em relação a isso, começa a ter uma nova postura em relação ao governo e passa a agir de forma mais ostensiva, mais agressiva na luta contra a segregação, né? Nelson Mandela é conhecido no mundo todo pelo seu trabalho
em relação ao regime de apartheid, em relação à independência ali da África do Sul, embora algumas pessoas já vejam nele alguma ligação com regimes revolucionários, enfim, tudo mais, existem alguns debates sobre isso. Bom, dando continuidade, o regime da África do Sul entra em crise a partir dos anos 70 e 80 com a decadência do Império Colonial Português, porque a partir do momento que Salazar cai e algumas nações que eram colônias de Portugal começam a alcançar a sua independência, isso cria um novo fôlego para as nações ali da África que buscavam a sua independência, de modo que elas podiam ver que era tangível o alcance da sua independência, da independência dos outros países da região. Então, dando prosseguimento a isso, nós percebemos que, como eu disse, Nelson Mandela começa a intensificar a violência nas suas revoltas, até que o governo coloca em 1984, coloca em vigor a lei marcial, ou seja, uma lei de guerra contra esses revolucionários aí negros que buscavam o fim do apartheid. Isso faz com que os olhos da comunidade internacional toda se voltem contra o governo da África do Sul ali, o governo que praticava esse regime de apartheid, e começaram a surgir uma série de restrições econômicas, uma série de embargos de várias lideranças do mundo, assim como a ONU, contra o governo da África do Sul, para que ele possa então rever essas suas posições, né? Nelson Mandela, inclusive, a partir do momento que ele começou a ter uma veia mais violenta, ele foi preso e foi condenado à prisão perpétua. Acontece que, como eu falei, a partir da queda do Império Colonial Português na década de 70 e 80, o governo da África do Sul começa a enfraquecer, embora tenha colocado a sua lei marcial. Isso se volta contra ele a partir do olhar da comunidade internacional, e o regime ao longo do tempo foi começando a enfraquecer um pouco aí a sua agressividade, a sua doutrina implacável em relação aos negros. Em 1990, Nelson Mandela é solto e ele concorre então à presidência da África do Sul em 1994 e ganha. Então Nelson Mandela alcança a presidência do país e a partir daí ele começa a lutar como presidente para que os efeitos do regime de apartheid possam ser aplacados na África do Sul. Então a África do Sul é um grande exemplo dessa luta contra o colonialismo e contra esse regime de segregação aí na África. Um outro grande exemplo, então, sobre toda essa situação da luta pela independência na África e na Ásia, é o exemplo da Índia. Bom, a Índia era uma colônia britânica, né, uma colônia da Grã-Bretanha, e sua sociedade era dividida basicamente em dois grandes grupos, os membros do hinduísmo e os muçulmanos. Bom, são duas religiões totalmente antagônicas, né? E elas, por conta disso, têm uma visão de sociedade, uma visão de mundo, de valores completamente diferente. Os hindus são politeístas, ou seja, acreditam em mais de um deus. Eles têm uma sociedade altamente estratificada, sem mobilidade social. Então existem castas, né? Shudras, Vaishyas, Vatras e Brahmanes são as 4 castas principais ali dos hindus, e não existe movimentação dentro dessas castas. Uma pessoa de uma casta abaixo não consegue subir para uma casta acima. Já os muçulmanos são monoteístas, ou seja, acreditam em apenas um Deus, e a sua sociedade talvez não seja tão estratificada quanto a sociedade hindu. Então acontece aí que, por conta dessas situações aí do governo da Grã-Bretanha, que cada vez mais se colocava sobre as vontades aí do povo da Índia, surge o Partido do Congresso Indiano, que é o primeiro partido que começa a lutar pela causa separatista, começa a lutar pela independência da Índia em relação à Grã-Bretanha, que monopolizava uma série de produtos, né? Forçava aí os indianos a comprarem os seus produtos por serem manufaturados, não tinham tanta força para competir com os produtos industrializados da Grã-Bretanha, principalmente os tecidos, né, que são tradição na Índia e que não tinham força para competir com a produção britânica. Bom, então após a Primeira Guerra Mundial começa a surgir a figura de Mahatma Gandhi.
Gandhi, ele estudou direito na Grã-Bretanha, passou algum tempo morando na África do Sul, e lá ele pôde ter acesso à realidade da segregação racial e pôde também ajudar vários hindus ao longo do seu tempo lá a tentarem ter uma melhor condição de vida. Nessa época, ele desenvolve o que ele chamou de Satyagraha, que era uma filosofia em que ele batizava como o caminho da verdade. Satyagraha significa o caminho da verdade. A partir daí, quando ele retorna para a Índia, ele aplica essa filosofia no sentido da revolta pela não violência. Então isso acaba inspirando várias lideranças aí ao longo dos anos, como o próprio Martin Luther King, né, um pastor nos Estados Unidos. Mas Mahatma Gandhi se colocava como uma liderança em que buscava a independência da Índia através da não agressão, através de jejuns, através de manifestações pacíficas, através de não pagamento de impostos. Ele procurava com isso fazer com que a Índia se tornasse independente da Inglaterra. Um dos principais momentos aí de sua liderança foi a Marcha do Sal, em que ele marchou com várias pessoas por centenas de quilômetros para se manifestarem pacificamente contra o monopólio da extração de sal na Índia por parte dos britânicos. Então esse é um grande exemplo aí da presença, da liderança de Mahatma Gandhi em relação à independência da Índia. Bom, com o acontecimento da Segunda Guerra Mundial e com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra passa a ficar fraca economicamente, não consegue se sustentar em relação ao domínio da Índia, que se torna independente em 1947. Isso também era de interesse aí, né, com certeza, dos Estados Unidos e da União Soviética, por conta da facilidade em que eles podiam aumentar a sua presença e a sua influência na região ali da Índia. Então acontece que depois que o país se torna independente, ele também se desmembra. Como eu falei, a sociedade era majoritariamente dividida em duas, né? Os hindus e os muçulmanos. A região do norte, do noroeste da Índia, se torna independente do restante e passa a ser conhecida como Paquistão. Então o Paquistão torna-se independente da Índia e no Paquistão concentra-se a maioria muçulmana, enquanto na Índia original ali se concentra a população hindu. Mais tarde, na parte oriental do Paquistão, a parte oriental se torna independente também e passa a se chamar Bangladesh. Então toda aquela região de Paquistão, Bangladesh e Índia é uma região que antes era unificada sob a bandeira da Grã-Bretanha, mas depois que consegue se tornar livre, ela se separa e se transforma aí em 3 países diferentes. Só para fechar então, a gente tem também o exemplo da Indonésia, que está presente na Ásia, né? E que era uma colônia da Holanda. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, com o expansionismo japonês, ele passa a se tornar território japonês. O Japão, como nós vimos aí em algumas aulas anteriores, o Japão expande sua área de influência para a Indochina, para a região da Indonésia, para os territórios da China, para o sul da Rússia. E por conta disso, se aproveitando da invasão nazista, se aproveitando da invasão de Hitler ao território da Holanda, o Japão domina a Indonésia, porque não teria nenhum tipo de barreira em relação à sua invasão, já que a Holanda estava totalmente dominada pela Alemanha. Então a Indonésia passa das mãos da Holanda para a China, do Japão, durante toda a época da Segunda Guerra Mundial. Somente no final da Segunda Guerra Mundial, assim que o Japão é bombardeado em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, né, com a bomba atômica, alguns dias depois do Japão declarar que não vai mais participar da Segunda Guerra Mundial, né, a Indonésia se aproveita dessa situação e declara a sua independência do Japão. Então a Indonésia passa das mãos da Holanda para o Japão e só depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial, que a Indonésia se torna independente. Essa explicação foi uma explicação aí, mais incisiva, um pouco mais direta, mais resumida de toda essa realidade que nós estamos vendo aí durante esse ano em relação à independência das colônias na África e na Ásia. Então, como eu falei no início da aula,
basicamente os motivos aí externos às colônias africanas para a sua independência são principalmente a Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento das nações europeias. E os motivos internos para a independência dessas colônias é principalmente a insatisfação com a postura das metrópoles, o desejo das elites locais em participarem da vida política e da vida econômica da sua região. E como no caso da África, nós sabemos que o território africano foi partilhado entre as nações europeias, não obedecendo ali a divisão étnica, né? A divisão das tribos naturais da África. E isso no início gerou uma série de revoltas. Mas com a pacificação que foi feita pelas nações europeias, isso acabou sendo favorável às colônias africanas, no sentido de que aquela pacificação gerou um sentimento nacionalista em muitas das regiões. E esse sentimento nacionalista favoreceu a esse movimento de independência unificado em cada um desses países. Então espero que tenha sido claro, que tenham entendido e que tenham gostado dessa parte do conteúdo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.